E aí, moçada, tudo bem? Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos voltar a ver o professor ensinar, a ver o professor falar sobre um assunto. Vou pedir licença que a minha vizinhança aqui tem um monte de cachorro latindo, barulho de moto. Tá? Deixa off isso daí, beleza? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vamos falar hoje sobre os fenícios. Afinal de contas, quem eram os fenícios, onde eles viviam, né? Quais eram as formas de governo, né? Como esses caras eram governados, qual era a economia deles, qual era a religião e, assim, qual foi o legado deles, né? Por que a gente está estudando eles hoje, agora, né? 2020, a gente tem que entender os fenícios, estudar sobre eles, o que eles fizeram de importante. Então, beleza. Onde viviam os fenícios? Eles viviam no que hoje é o atual Líbano, né, que é uma faixa de terra ao leste do mar Mediterrâneo. Né? Então, os fenícios, eles viviam nessa parte e eles se organizavam, né, em cidades independentes uma das outras. O que acontece, pessoal? O que isso significa? Uma cidade ser independente uma da outra. Significa que não existe um estado, né, chamado Fenícia. Afinal de contas, nem eles se chamavam assim, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Eram cidades independentes que uma tinha um governador, a outra tinha um outro tipo de governante, a outra tinha outro governante. E o que tinha em comum entre elas era exatamente a economia, o idioma, a religião. Entenderam? Então, beleza. Esses caras aí, as cidades, as principais cidades aí para vocês conhecerem: Tiro, Sidom e Biblos. Né? Dessa palavra aí, os próprios gregos, eles vão inventar ali a palavra, vai originar a palavra biblioteca, né? A palavra Bíblia. Então, beleza. Continuando. Professor, eles eram cidades independentes, então, assim, quem era o governante? Como é que funcionava o governo lá? Bem, lá era uma monarquia hereditária. Aí você está se perguntando assim, o que é monarquia hereditária? Né? O que é monarquia? O que é hereditária? Monarquia é quando um governo, né, é feito por um rei. O governante é um rei. E hereditário quer dizer que esse poder vai ser transferido de pai para filho. Então, quando o rei morria, era passado, né, para o filho dele e assim por diante. Essa era a forma de governo, né, das cidades fenícias. Né? E então, professor, como é que era a economia? O que eles faziam para viver, para ganhar dinheiro? Né? A economia deles, basicamente, era ligado ao mar, ao comércio. Como eu falei para vocês, pessoal, pensem assim: os fenícios, eles olhavam para frente e viam o mar, e atrás dele tinha montanha. Então, o que eles faziam? Assim, cara, não tem muita coisa para a gente fazer aqui, plantar não é o suficiente para manter toda a vida aqui. Aí o que eles vão fazer? Vão se tacar para o mar e vão vender o que eles têm. O que eles têm lá, vão fazer o artesanato. Né? Professor, o que é artesanato? Vocês já viram praticamente alguns, talvez na casa da mãe de vocês, tem algum objeto aí feito à mão, né? Desde uma pulseira, né? Às vezes é um brinco, às vezes é um negócio de madeira que ela fica lá na estante guardada, né? Aquilo daí é um artesanato, com coisas geralmente naturais da nossa região. Quem tem em casa aí, né? Pode até falar depois pra mim aí. Mas eles tinham os objetos deles que os outros povos não tinham e eles vendiam. E uma delas muito importante era uma concha que tinha lá pelas praias, que dentro delas tinha um bichinho que quando eles matavam saía uma tinta vermelha. Essa tinta vermelha eles aproveitavam para produzir exatamente a tinta para pintar tecidos. E só quem tinha condições de comprar essa tinta eram homens ricos. Né? E com isso, quem vendia essa tinta também ficava rica. Né? Os caras, os marítimos, eles iam para lá vender para os outros povos.
E outro detalhe, cara, sobre essa tinta, né? Por causa dessa tinta é que eles são chamados de fenícios, né? Que é uma palavra o que significa para eles, principalmente para os gregos. Os gregos eles gostavam de apelidar os outros, né? Tipo, vamos lá, Mesopotâmia. Eles que estão, os gregos que chamam aquela área de Mesopotâmia, né? Entre rios, né? E fica, né? Aí os gregos também chamaram os cananeus, eles se conheciam assim, de cananeus, porque eles viviam naquela área chamada de Canaã, né? Mas os gregos eles vão chamar esses camaradas de fenícios, porque é a palavra que significa assim, avermelhados, exatamente por causa da tinta, né? Da tinta que eles produziam e vendiam. Então eles ficaram conhecidos por aquilo daí. Então, beleza. Professor, então quer dizer que eles não se chamavam de fenícios? Não. Mais uma vez, eles eram conhecidos, eles se chamavam de cananeus, porque aquela região lá que eles viviam era Canaã. Quem conhece um pouco de Bíblia aí vai lembrar dessa palavra Canaã, né? Os povos cananeus. Inclusive, na parte da religião, onde a gente vai entrar agora, o que acontece? Eles eram politeístas. O que isso significa, professor? É que eles tinham vários deuses, né? Por exemplo, assim como os egípcios tinham vários deuses, né? Então, a maioria daqueles povos antigamente eram politeístas, com exceção dos hebreus, que eram monoteístas. Então, um dos deuses mais importantes para eles, para os fenícios, é Baal. Né? Quem lembra aí, quem já leu a Bíblia, que conhece uma parte lá que o profeta Elias zomba, né, dos profetas de Baal, que dizem que ele diz assim, o Deus de vocês não está ouvindo vocês e tal, né? Fica brincando lá, bagunçando. Então, esse daí basicamente é o Deus principal deles, mas eles tinham vários outros deuses. Beleza, pessoal? Então, o que mais que é importante saber? Vamos pegar aqui qual foi o legado desses caras. Por que a gente está estudando eles depois de tanto tempo? Os fenícios eles criaram um alfabeto fonético. Só o que é isso, afinal de contas? Beleza. Como os fenícios eles entravam em contato com vários povos, então cada povo falava seu idioma e cada povo tinha uma forma de escrever. Né? Olha só, os egípcios, para uma palavra, eles tinham lá vários símbolos e era horrível para saber o que significa. Só os escribas entendiam aquilo. E é por isso que os escribas lá no Egito eram muito importantes. Mas aqui na região dos fenícios, o que acontece? O que eles vão fazer? Eles vão criar o alfabeto fonético, onde as letras elas vão equivaler a sons. Né? Juntando letras, vão exatamente somando elas, vai dar um som. Como é o nosso alfabeto. Por exemplo, quando a gente soma lá o B com A, ba. Né? Então a gente soma aí B-A, ba. L-A, lá. Bala. Né? Juntando letras, né? Forma-se fonemas e eu sei o que eu estou falando. Bala. Né? O bombonzinho. Né? E aí se eu troco o B pelo F, já fica fala. Né? Então, assim, dá pra gente fazer essa brincadeira aí. E eles conseguiram inventar isso há 2000 anos atrás. Faz tempo pra caramba, cara. Sabe? Então, por causa deles, nós temos o que nós temos hoje, o nosso alfabeto. Porque se juntou com, mais uma vez, aí, ó, os gregos. Eles criam, os gregos eles aproveitam esse alfabeto e criam as vogais. Né? Então, pessoal, basicamente é isso. Né? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Estudem, façam seus exercícios, beleza? Então, bom estudo para vocês. Valeu!